Henrique da Silva Coutinho, de 1904 a 1908. Os fatos mais marcantes da administração de Henrique Coutinho estão ligados ao seu comportamento político-econômico. Muniz Freire, em seu segundo mandato, apoia Henrique Coutinho para o cargo de governador e, por motivos de divergências políticas, acabam rompendo politicamente após a eleição. Outro caso que chamou a atenção foi quando Coutinho autorizou Jerônimo Monteiro a negociar a venda da estrada de ferro Sul-Espírito Santo, vendida a Leopoldina Railway. Segundo denúncias, Jerônimo Monteiro havia emitido mais títulos do que seriam necessários, criando um enorme escândalo no governo. Neste contexto de crise política, Coutinho ainda contava com uma crise econômica herdada de Muniz Freire e não pode fazer tanto pelo crescimento capixaba, mas ainda consegue gerar alguma infraestrutura, comprando bondes puxados por muares de Niterói, fato que teve grande repercussão negativa na oposição, pois julgavam ser um meio de transporte obsoleto. Jerônimo Monteiro. Construção republicana, de 1908 a 1912. Durante a administração de Henrique da Silva Coutinho, de 1904 a 1908, temos árduas disputas no Partido Republicano. No entanto, Jerônimo Monteiro cuidou da pacificação política criando uma nova agremiação, o Partido Republicano Espírito Santense. Jerônimo Monteiro foi eleito em uma suspeitíssima eleição, na qual teve 7.989 votos contra apenas 13 dados ao Barão de Monjardim e 10 ao Dr. José Belo de Amorim. Investiu maciçamente no sul do estado, mais precisamente em Cachoeiro de Itapemirim, onde foi implantado o primeiro grande projeto industrial do Espírito Santo. Era a Companhia Industrial do Espírito Santo, cujos empréstimos e grande endividamento permitiram criar fábrica de tecidos para aproveitamento de fibras têxteis Tecisa, usina de açúcar no Baixo Vale do Itapemirim, usina Paineiras, fábrica de cimento, fábrica de papel, fábrica de óleo vegetal lubrificante, serraria industrial, usina hidrelétrica do Rio Fruteiras. Apesar das grandes perspectivas de crescimento industrial e dos extraordinários investimentos, os resultados esperados não foram alcançados, por não terem levado em conta o diminuto mercado consumidor interno e as precárias ou inexistentes vias de escoamento de produção. O governo foi assim forçado a vender as unidades industriais para pagar as dívidas adquiridas. Jerônimo Monteiro ainda destaca-se pela urbanização de Vitória com a instalação de serviços de água, esgoto, luz, sistema de bondes elétricos, Parque Moscoso, reforma da Santa Casa de Misericórdia, entre outros. O operário e a industrialização no Espírito Santo. Como visto nos registros sobre a administração de Jerônimo Monteiro, a industrialização capixaba inicia-se tardiamente em um projeto ousado, dependendo do capital externo e principalmente da receita do café. A fase inicial desse processo concentrou-se maciçamente no sul do Espírito Santo, que até 1956 respondia por 21% do valor total das receitas do estado. Antes mesmo da Companhia Industrial do Espírito Santo, já existia o Partido Operário do Espírito Santo, fundado em Vitória em 6 de julho de 1890. Nessa época, a incipiente indústria capixaba já traçava os novos rumos das relações de patrão e empregado. Em 1907 foi fundado em Cachoeiro de Itapemirim o Centro Operário de Proteção Mútua, seguindo os primeiros moldes de associações operárias, o mutualismo ou auxílio mútuo. Em 1941 foi fundado o primeiro Sindicato do Espírito Santo, situado em Cachoeiro do Itapemirim, que se chamou Sindicato dos Trabalhadores da Construção e do Mobiliário. Esse movimento teve, inicialmente, forte influência dos anarquistas italianos, estabelecidos aqui com o forte processo de imigração durante a Guerra de Unificação Italiana, mas posteriormente passou a ser controlado pelos ideais comunistas, principalmente depois da fundação do Partido Comunista. Marcondes de Souza, de 1912 a 1916. O governo de Marcondes de Souza sofre fortes reflexos da administração anterior. Foram inúmeros os empréstimos feitos por Jerônimo Monteiro, que chegavam a somar várias vezes a receita fiscal do Estado. Mesmo nessa condição, não suspendeu as obras em curso e, mesmo com fortes críticas, conseguiu manter grande parte dos projetos estruturais em andamento. Em seu governo, o Espírito Santo entra em litígio com Minas Gerais devido a questões territoriais, já que os limites ainda eram precariamente definidos e o povoamento na região de fronteira ficava cada vez mais intenso devido ao gradual crescimento populacional e à expansão da agropecuária.